Durante o prelúdio da humanidade, há mais de 5.000 anos atrás, algumas aldeias com características neolíticas se estabeleceram às margens do rio Nilo e lá fundaram o que seria um dos impérios mais importantes e poderosos da antiguidade clássica, o Egito. Olá, sejam todos muito bem-vindos à melhor videoaula de história da internet. Meu nome é Eduardo Alvarenga, eu sou historiador e nessa aula vamos estudar juntos a partir da análise dos melhores autores como era o Egito Antigo. E vamos abordar o polêmico tema: os egípcios afinal, eram negros ou eram brancos? O Egito está entre as primeiras civilizações a desenvolver-se no seio da humanidade. Os primeiros povos que ali chegaram se estabeleceram às margens do rio Nilo, que é o segundo maior rio do mundo. Esses habitantes abandonaram parte do seu modo de vida anterior, que incluía o modo caçador-coletor nômade, e começaram a sedentarizar-se, ou seja, eles se estabeleceram em um local fixo, ao longo do Grande Nilo, que fica na África, um rio que é de extrema importância para o sucesso de uma civilização que desenvolveu-se cercado pelo inóspito deserto do Saara. Esse deserto, por sua vez, constituiu uma barreira natural que protegia esses povos de agressões externas. Agora, ao contrário do que muitas vezes é visto nas produções cinematográficas, cinemas, novelas e televisão, os egípcios não eram brancos, e isso já pode ser constatado pelos próprios desenhos feitos pelos egípcios, que representam seu cotidiano e que demonstram isso, mesmo que tenha quem argumente que os egípcios não conheciam outros tons de pele, e por isso se representavam como todos iguais. Na verdade, ao contrário, eles conheciam sim e representavam isso nas chamadas fontes iconográficas, que são os desenhos que eles faziam e que servem como vestígios de investigação para os historiadores. Além do mais, foi o historiador e antropólogo senegalês Cheikh Anta Diop que defendeu em sua tese de doutorado a ideia de que o Antigo Egito tinha sido uma população negra, que tinha uma cultura negra. A Universidade de Dakar criou um laboratório de radiocarbono para ajudar na sua investigação. O historiador, utilizando essa técnica para determinar o conteúdo da melanina de muitos da antiguidade egípcia, confirmou a identidade étnica dos primeiros egípcios e também, na verdade, a identidade étnica da maior parte da população que ali tinha. Lembrando que o Egito atual é fruto de anos e anos de futuras misturas entre povos, incluindo aí gregos, persas e árabes. Os grupos sociais que futuramente vão se chamar são nomos. Esses grupos, os nomos, têm chefes que são os donos das grandes porções de terra. Esses grupos começaram a brigar entre si, dividindo-se em dois grupos, os do Alto Egito, que ficaram com as terras do sul, e os do Baixo Egito, que ficaram com as porções de terra do norte, até que o rei Menes I, que é o rei do Alto Egito, conquistou o Baixo Egito por volta do ano 3200 a.C. e se tornou o soberano absoluto daquelas terras, constituindo assim o primeiro imperador, que é o faraó. Esse era tido pela população como um deus que possuía o poder de governar o império, tinha a função de coordenar as construções e obras públicas e comandar os exércitos. E, na verdade, ele também podia atuar como juiz supremo em várias instâncias. E, mais importante de tudo, esse imperador, que é o faraó, ele é o dono de todas as terras do Egito e, por isso, recebe impostos pagos em produtos, acumulando, assim, enorme riqueza. Os historiadores costumam dividir a história do Egito com base nos faraós, dividindo a história do Egito em três períodos: Antigo, Médio e Novo Império. E essa também será a divisão das nossas 3 videoaulas sobre o Egito, ficando nessa primeira aula com o primeiro período, denominado de Antigo Império. Esse período é marcado pela ausência dos conflitos externos. Como eu expliquei antes, o Saara constitui uma barreira natural que protegia esses povos da agressão externa. Mas o que marcou esse período foi a construção das famosas pirâmides, que serviram de sepulcro para os soberanos absolutos, os faraós. É nessa época que vai de 2680 a.C. até 2180 a.C. que são construídas as famosas pirâmides de Quéops, Quefren e Menkaure, pai, filho e neto. Além da esfinge de Gizé, a capital do império, como é mencionado no outro vídeo sobre as pirâmides, se localiza até então na região de Mênfis, que corresponde atualmente à cidade do Cairo. As chuvas na cabeceira do Nilo vão provocar enchentes nas margens. Essas enchentes vão fertilizar o solo com um lodo muito rico em nutrientes, o humus, que vai permitir a prática da agricultura de cereais como o trigo, o centeio, a cevada, legumes, frutos, linho, algodão e o papiro, algo extremamente importante para a economia de exportação do Egito. Outras atividades econômicas, como a pecuária, a pesca, o artesanato, o comércio e a extração mineral também eram importantes. O Egito é até então considerado o celeiro do mundo antigo. De acordo com o historiador inglês e marxista, professor de História e Sociologia pela Universidade da Califórnia, Perry Anderson, em seu livro Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, o Império Egípcio era um estado ribeirinho, construído sobre uma cultura irrigada e intensiva, que contrastava com as culturas simples do solo seco do Mediterrâneo. Essa agricultura irrigada e intensiva não era uma economia de base escrava. A principal força de trabalho era camponesa e rural. Os escravos, se é que eles realmente eram escravos, há controvérsias entre os historiadores, eram relativamente poucos, se comparado com a quantidade de camponeses livres que eram o motor da economia do Egito.
Esses escravos também eram relativamente livres e muitos deles podiam possuir propriedades. Atualmente, os milhares de turistas que viajam para o Egito todos os anos quase sempre começam a visitar as terras dos faraós pelo Cairo, que é a atual capital do Egito, local aonde se encontra o conjunto das pirâmides de Gizé e a Esfinge, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Quéops, a mais alta das pirâmides, tinha ao ser construída 146 metros de altura, equivalente a um prédio de 48 andares. Agora falando da sociedade, abaixo do faraó existem apenas os altos funcionários do governo e condições financeiras e status no Egito. O principal deles era o Zivir. Zivir era o chefe da polícia e da justiça e responsável pelos impostos. Existiam também os escribas, que estudavam mais de 5 anos para aprender cálculos, leituras e escrita para controlar a economia do Egito. Em seguida, tinham os sacerdotes, que trabalhavam na administração dos templos e tinham funções religiosas, uma vez que no Egito a religião estava fortemente ligada ao Estado e à vida das pessoas. Dessa maneira, esses sacerdotes gozavam de certos privilégios sociais no Egito. Os comerciantes e artesãos do Egito, muitos deles ricos, eram famosos na antiguidade por construírem joias, brinquedos, móveis, barcos e casas e palácios, e com o ferro confeccionavam armas, instrumentos de trabalho e carros de guerra. Produziam também um papel, que era o chamado de papiro na época, e uma variedade de outros objetos. Posteriormente, muitos militares no Egito também vão enriquecer com as futuras guerras de conquista que o Egito empreenderá nos futuros períodos. Os camponeses, que era a maior parte da população, realizavam todo tipo de serviço nas propriedades agrícolas, recebiam em troca uma pequena parte do que plantavam, tendo ainda que pagar o imposto em produto, ou seja, cereais ao faraó. Esses camponeses, também chamados de felas, atuavam em outras áreas também, como em obras públicas, aberturas de estradas, limpezas de canais, abertura dos canais, transportes de pedras usadas nas construções de túmulos, templos e palácios. Já os escravos costumavam ser prisioneiros de guerra ou criminosos e trabalhavam nas obras públicas. E os escravos também poderiam ganhar a condição de liberdade pelos seus antigos donos. Se a explicação foi útil e você gostou, deixa aquele joinha maroto no vídeo, assim você me ajuda demais, sem falar que ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Se inscreve aí, isso me ajuda a poder voltar aqui e gravar mais vídeos. Obrigado por você que assistiu até o final e até a próxima!